Exemplo 3. Nesse exemplo 3, pessoal, nós temos três pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas, respectivamente, iguais a 2Q, Qzão e Qzão, como mostrado na figura. E aí ele diz o seguinte, que a força elétrica de C sobre B, ele coloca o valor aqui, 8 vezes 10 a menos 2, que C faz em B. Tá? E ele pergunta qual a intensidade da força resultante sobre a esfera B. Então vamos lá. Vamos escrever aqui primeiramente a força que C faz em B. A força que C faz em B, ela é dada pela seguinte relação. K vezes Qzão vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. E ele já deu que o valor dessa força é 8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. É a força que quem? Que C faz em B. Essa força aqui. Empurrando B para lá. E aí o A, como todas são positivas, também vai empurrar o B aqui para a direita. E aí eu quero saber a força que A faz em B e depois calcular essa resultante aqui, que vai ser a maior menos a menor. Vamos aqui para a força que A faz em B. A força que A faz em B vai ser igual constante. Perceba que agora os valores das cargas são 2Qzão e Qzão. E a distância também aumentou, a distância dobrou de valor. Então ele dobrou o produto do módulo, né? Ele dobrou o produto das cargas e dobrou a distância. O que é que vai acontecer com a força aqui, pessoal? Então vamos passar esse 2 aqui para frente, para você poder ver melhor. Aí vai ficar K vezes Qzão vezes Qzão. Aqui no parênteses está todo mundo elevado ao quadrado, então vai ficar 4 vezes D ao quadrado. Simplificando aqui esse 2 com esse 4, nós temos que vai ficar Qzão, né? O K vezes Qzão vezes Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Tá certo? Vezes 1 meio, né? Vamos colocar aqui, ó. Vezes 1 meio. Pronto, vezes 1 meio. Quer dizer, se você parar para prestar atenção, esse valor bem aqui é o valor da força elétrica CB, que é 8 vezes 10 a menos 2. E esse valor vai ficar dividido por 2. Logo, o valor da força elétrica de A em B, ele será 8 dividido por 2, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Beleza? Esse é o valor de A em B, da força elétrica de A em B. E ele pede que a gente calcule a resultante. Essa força resultante em B vai ser igual a maior menos a menor. Ou seja, vai ser igual a F de C em B, que é a maior, menos F de A em B, que é a menor. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 2. Logo, a força resultante na esfera B vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, apontando aí para onde? Apontando aí para a esquerda, né? Já que a força maior é a F de C em B. Então, esse é o nosso exemplo 3. Exemplo 4. No exemplo 4, nós temos o seguinte. Considere dois pontos materiais, A e B, no vácuo, afastados de qualquer outro ponto. O ponto A está fixo no centro e possui uma carga elétrica positiva mais Q. O ponto B ele executa um movimento circular, trajetória circular, com centro em A e raio R. Esse ponto B tem massa M e uma carga elétrica negativa menos Q. Desprezando as atrações gravitacionais, determine a velocidade de B. Para isso a gente vai usar a constante eletrostática, que é o valor do K. Então, ele quer que a gente determine uma expressão para o valor da velocidade dessa partícula menos Qzinho aqui, que está andando em movimento circular ao redor do ponto A. Seguinte, pessoal, nós vamos, nesse caso aí, desse movimento circular, a gente vai igualar a força elétrica, tá? Nós vamos igualar a força elétrica com a força centrípeta. A força elétrica, ela é a minha força centrípeta. O que é a força centrípeta? Em toda curva, você tem uma força que aponta para dentro da curva. Tá certo? Nesse caso aqui, essa força centrípeta,
ele está apontando para o centro da curva, tá? Sendo que a gente vai considerar aqui que a velocidade não muda de valor, né? Tá certo? Então a força elétrica vai ser constante, produto das cargas, Qzinho, em módulo, não me interessam os sinais, a distância é dada pelo raio aqui, ao quadrado. E a expressão da força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então a gente pode simplificar aqui esse raio com esse raio aqui, de maneira que a gente vai encontrar constante K, carga Qzinho, o raio, mv ao quadrado. Esse m que está multiplicando, ele pode passar para lá dividindo, de maneira que a velocidade ao quadrado vai ficar constante, carga Qzinho, m vezes o valor do raio. Então, perceba que tudo começa aqui. A gente vai igualar a força elétrica entre as cargas Qzão e Qzinho com a força centrípeta, que é a resultante. Se só tem essa força agindo sobre as cargas, ela vai ser a resultante centrípeta apontando para o centro da curva. Então, eu igualei aqui a força elétrica com a força centrípeta. Essa expressãozinha lá do que a gente viu lá no primeiro ano. Cheguei aqui numa expressão para a velocidade ao quadrado. E aí, como a potência aqui está elevada a 2, potência passa para o outro lado lá, raiz quadrada, né? Então, eu tenho aqui constante K, carga Qzinho, M e R, que é o valor do raio. Chegamos aí a uma expressão literal para o cálculo do valor da velocidade dessa partícula aqui. Belezinha? Esse aí foi o nosso exemplo 4. No exemplo 5, nós temos o seguinte: duas partículas, né, pequenas esferas eletrizadas, com cargas mais Qzão, fixas em uma caneleta horizontal, isolante, sem atrito. Uma pequena esfera eletrizada, mais Qzinho, é colocada no ponto médio entre as duas cargas das extremidades. E ela pode, de maneira que ela pode se mover sobre essa caneleta. Então você tem duas partículas aqui nas extremidades eletrizadas com carga mais Qzão, e no ponto médio desse cano aqui, onde pode se mover livremente, você coloca aqui uma carga Qzinho. Supondo essas cargas pontiformes, ou seja, de dimensões desprezíveis, analisar o equilíbrio dessa terceira partícula aqui, dizendo se é estável, instável ou indiferente. Lembrando, o equilíbrio estável é aquele tipo de equilíbrio onde, se eu deslocar a partícula espontaneamente ela volta para a posição de equilíbrio dela. O que é esse primeiro caso aqui. Tá certo, pessoal? Já que, se eu mover a partícula Q mais para perto aqui da direita, mover a partícula Q, ela vai sofrer uma força de repulsão para cá, para a esquerda, maior do que a força de repulsão que ela sofreria para a direita. Porque eu aumentei a distância, né, em relação a essa carga aqui, ó, da esquerda, mas eu diminuí a distância com relação a essa carga da direita. Se eu diminuir essa distância, essa força de repulsão aumenta. De maneira que essa carga, se ela for deslocada para a direita, ela tende a voltar para essa posição aqui, que é a posição de equilíbrio dela. Beleza? Então, para onde eu tente mover essa carga, para a esquerda ou para a direita, ela vai tender a voltar para a posição de equilíbrio dela. Então, isso aqui é uma situação de equilíbrio estável. Tá? E a situação de equilíbrio instável. Quando eu tento mover a carga, ela não volta mais para a posição de equilíbrio e nem fica em nenhuma posição de equilíbrio. Se eu mover essa carga menos Q aqui para a direita, perceba que é o seguinte, que a força que ela vai sofrer de atração vai se tornar muito maior do que a força de atração que ela vai sofrer com essa partícula aqui, ó, da esquerda. Como ela ficou mais próxima da partícula da direita, a força de atração com ela será maior e aí a partícula vai se mover para a direita, de maneira que ela não vai mais assumir posição de equilíbrio. É o que a gente chama aí de equilíbrio instável. Se você mover a partícula vai continuar em movimento e não vai mais assumir nenhuma condição de equilíbrio. Ela não vai parar mais, ela vai continuar se movendo. E o equilíbrio indiferente
seria o caso aí, que não foi apresentado em nenhuma dessas duas situações, que para onde eu movesse a partícula ia ficar naquela posição. Para onde eu movesse a partícula ia ficar parada lá. O que não é o caso de nenhuma dessas duas situações aqui. Beleza? Esse aí foi o nosso exemplo 5. E o exemplo 6. Duas pequenas esferas metálicas iguais são suspensas de um ponto O. Aqui o ponto O. Por dois fios isolantes de mesmo comprimento 0,5 metros. É o comprimento desse fio aqui. E as esferas são igualmente eletrizadas com cargas de 1 microcoulomb, cada uma das duas esferas. Sabendo que na posição de equilíbrio, ou ele está dizendo que é uma situação de equilíbrio, então a força resultante dessas três forças aqui é igual a zero. A gente pode fazer aquele método do polígono de forças. Tá? E os fios formam com a vertical um ângulo de 45 graus. Determine o peso da esfera, ele deu o valor da constante eletrostática. Então vamos lá. Nesse exemplo 6, pessoal, a gente vai começar aqui, ó, determinando aqui o seguinte. A força, quem vai ser a força elétrica entre as cargas? Vamos começar com a força elétrica. Quem vai ser a força elétrica entre as cargas? Constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o produto das cargas, que é 1 vezes 10 a menos 6, micro é 10 a menos 6, então vou colocar aqui 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado. Quem é essa distância? Você precisa prestar atenção aqui o seguinte, ó. Como esse comprimento aqui é L, tá, pessoal? Se esse comprimento é L, esse lado aqui, ó, esse lado daqui para cá, ele vai ser igual a L raiz de 2 sobre 2. Como é que o senhor sabe, professor? Se aqui é 45, então aqui vai ser 90 e aqui também vai ser 45 graus, esse ângulo aqui. Beleza? E aí, se você fizer aqui as relações no triângulo retângulo, você encontra que esse lado aqui, ele vai ser, se você for encontrar esse lado aqui, chamar esse lado de x, tá bom? Esse lado aqui, ele vai ser, vamos usar o lado L e o lado x, já que eu quero encontrar a relação. Usar aqui esse ângulo de 45 graus. Vamos usar esse ângulo bem aqui, ó. Quem é o cateto oposto? Né? Fazer aqui o seno de 45. Vai ser cateto oposto, que é x, vezes a hipotenusa, que é L. Só que o seno de 45, pessoal, é justamente o quê? O seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, ele vai ser raiz de 2 sobre 2. E aí eu encontro o meu x. X é L raiz de 2 sobre 2. Só que a distância entre as cargas é o dobro dessa distância aqui, né? Se aqui é L raiz de 2 sobre 2, aqui também vai ser L raiz de 2 sobre 2. E pegando essa distância completa daqui para cá, como ela é o dobro, ela vai ser L raiz de 2. Essa é a distância que eu vou colocar bem aqui ao quadrado. L raiz de 2. Só que o L ele me deu na questão, né? Que é 0,5. Pronto. Beleza. Resolvendo essa expressãozinha aqui, pessoal, eu tenho aqui que a minha força elétrica, ela vai ser igual aqui. Vamos fazer essa continha aqui, ó. No numerador vai ficar o quê? 9 vezes, fazendo aqui os produtos das potências. 9 menos 6 dá 3. E 3 menos 6, então eu vou ficar aqui com 10 elevado a menos 3. Conserva a base e aí você soma as potências aqui, tá bom? 9 menos 12 vai ficar menos 3. Certo? E no denominador aqui, lembre que 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Então isso aqui é a mesma coisa que eu tenho, que eu tiver aqui raiz quadrada de 2 sobre 2, todo mundo aí ao quadrado. Essa parte aqui é a matemáticazinha, tá, pessoal? Que você vai ter que mandar brasa aí. Então aqui vai ficar 9 vezes 10 a menos 3. Aqui embaixo, todo mundo ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. E 2 ao quadrado fica 4. 2 sobre 4, isso aqui eu já posso escrever direto, que ele é 1 meio, né? Então vou apagar e eu já vou colocar direto aqui, ó.
1 meio. Pronto. 1 meio. Quem vai ficar aqui o valor da força elétrica? Conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então vai ficar que a força elétrica é igual a 18 vezes 10 elevado a menos 3, ou 1,8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Professor, mas ele não quer saber a força elétrica. Ele quer saber o peso. Ele quer saber o peso. Então vamos lá. Como é que a gente vai descobrir esse peso aí? Ó? Lembra que eu te falei do método do polígono? Quando você tem situação de equilíbrio, força resultante igual a zero, ele falou na questão. Equilíbrio, força resultante igual a zero. Então, eu posso pegar essas três forças aqui e formar um polígono fechado. De maneira que eu vou ter o seguinte, ó, tração, peso, tá? E força elétrica. Formando aí um polígono fechado. Tração, peso e força elétrica. E eu sei que esse meu ângulozinho bem aqui, vai ser de 45 graus. 45 graus. E esse ângulo bem aqui é 90. Então, eu posso estabelecer aqui a relaçãozinha da tangente de 45 graus. Quem é a tangente de 45 graus? Vai ser o cateto oposto, que é a força elétrica, pelo cateto adjacente, que é o peso, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente, que vai ficar igual a tangente de 45 é 1, força elétrica dividido pelo peso. Então eu tenho que a força elétrica é igual ao próprio peso, mas como eu já calculei o valor da força elétrica, então o peso vai ser também igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Resolvemos aí o exemplo 6.